Olá, a nossa aula de hoje é sobre primitiva. E o que é essa primitiva? Se eu tiver uma função f de x, uma função f de x, a primitiva dessa função f de x vai ser uma função que eu posso chamar de g de x. Na hora que eu derivo essa função g, eu obtenho uma função f. Então a ideia de primitiva é essa. A primitiva é aquela função que você deriva para obter a função que você está procurando. Então aqui fica a definição. Na definição eu vou usar a ideia de f minúsculo para a função e na ideia de g eu vou colocar o f maiúsculo. Então a definição fica assim. A primitiva de uma função f de x é uma função f maiúsculo de x, tal que, na hora que eu derivo essa função f maiúsculo de x, eu obtenho a minha função f minúsculo de x. Então, para facilitar o exemplo, para facilitar a compreensão, veja o meu seguinte exemplo. Vamos calcular quem é a primitiva dessa função aqui. Se eu tiver f de x igual a 2x, quem é a primitiva da minha função f de x igual a 2x? É claro que a primitiva dela vai ser quem? Vai ser a minha função x², porque na hora que eu derivo a minha função x², eu obtenho a minha função 2x. Mas será que essa aqui é a única primitiva? Não, porque o que acontece? Nós já sabemos que pela regra de derivação, toda vez que você deriva tanto a função quanto uma somada a uma constante, o resultado fica zero. Então, se eu tenho aqui a função somado com a constante, eu faço essa derivada, a soma aqui da derivada vai fazer com que essa minha constante vá para zero. Então, se essa c aí é uma constante, se esse c é uma constante, nós temos o seguinte, nós temos que a derivada de x² mais c também vai ser 2x. Tá? Prova disso você tem aqui, ó. Se eu pegar a f maiúsculo de x, que eu vou colocar, que eu esqueci o f maiúsculo, eu vou colocar f maiúsculo de x. Se eu derivar esse f maiúsculo de x sendo x² mais uma constante c, essa constante pode ser 1, 2, 3, 1 milhão, qualquer valor constante que você imaginar. Na hora que eu derivo, eu tenho a derivada da soma, vai ser 2x mais a derivada de x² mais a derivada de c, que é 0, e é igual a 2x. Então, a primitiva de uma função é exatamente isso. É a função no qual eu derivo e obtenho a minha função que eu estou procurando. Então, a primitiva da função f de x igual a 2x é, na verdade, x² mais c. Então, para fazer outro exemplo, vamos encontrar a primitiva dessa função aqui, ó, f de x agora é igual a x. A gente colocou 2x, agora vamos ver o que acontece com a minha função f de x igual a x. Eu tenho que x² não vai dar certo, porque x², na hora que eu derivo, eu tenho 2x. Na verdade, eu quero x. Então, é claro que só basta eu dividir por 2 a minha primitiva. Ou seja, se você tiver f de x igual a x², você tem que a derivada dela vai ser 2x. Não é o valor que eu quero. Mas se eu pegar f de x igual a x² sobre 2, aí sim eu vou ter a minha função x. Isso por quê, né? Vamos somar sempre a constante. Uma coisa importante aqui, não precisa eu dividir a constante por 2, porque uma constante por 2 ainda é uma constante, e como eu disse para você, não faz diferença qual seja o valor da constante, então é preciso eu dividir só o x², é o valor que está com a variável. O valor constante nunca vai ser preciso dividir, ok? Então, fazendo o teste aqui, eu tenho a minha função f' de x. Eu tenho que, na hora que eu derivo essa função aqui, eu vou fazer por partes aqui para ficar mais tranquilo. Eu tenho assim, o meio vai sair para fora da derivada. Então, eu vou derivar somente x². E a derivada de x² vocês já sabem que é 2x. Então aqui eu tenho 2x, e aí o 2 corta com o 2, ficando somente x, que é a minha função f. Então assim, uma regra bem fácil das primitivas
que nós chamamos de funções polinomiais, é a seguinte. Se você tiver uma f de x, é bem fácil, se você tiver f de x, x elevado a n, tá? Aqui eu estou colocando só funções polinomiais, mas esse expoente pode ser negativo, pode ser fracionário, tá? Não é uma função polinomial, é uma função dessa forma, x elevado a n. É claro, esse n aqui é importante que esse n seja diferente de menos 1, tá? Porque nós não queremos o caso de 1 sobre n, porque daí é outra primitiva. Então, se ele for diferente de menos 1, você pode aplicar a seguinte regra. A primitiva dela vai ser sempre a função x elevado a n mais 1, vou colocar mais para cá para vocês entenderem. Vai ser x elevado a n mais 1, ok? Isso tudo dividido por n mais 1, ok? Então essa é a primitiva de uma função x elevado a n quando n é diferente de menos 1. Então essa aqui é a regra, foi a regra que nós utilizamos. Se você perceber bem, nós utilizamos a regra ali, nós utilizamos a regra aqui, porque aqui eu estou usando só o x. E para ficar de exercício, faça a seguinte primitiva. Se a f de x for igual a x quadrado, você deve encontrar quem é essa primitiva aí como forma de exercício. Ok?